Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos acontecimentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a lhe dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, então queremos pedir a Deus um fruto espiritual das leituras que nos oferece nesse terceiro domingo do tempo comum. Como ouvimos na primeira leitura retirada do livro de Neemias, vimos o livro da lei ser proclamado ao povo, as leis, para que o povo conformasse a sua vida com ela. Se você pegar o trecho direitinho ali, vai ver que é uma liturgia da palavra. O povo canta louvores, é lida a palavra de Deus, diz que de manhã até o meio-dia, e o povo escutando ali a palavra, chorava, porque sentia o impacto dessa palavra na sua vida. Mas tanto o governador Neemias como o sacerdote Esdras, os levitas, exortavam o povo para que não ficassem tristes, mas que tivessem a alegria do Senhor como a sua força. Então nós que também vivemos agora a liturgia da palavra, possamos ser atingidos também por essa palavra, e que ela produza em nós conversão, reconforto, salvação e também alegria no espírito. Para nós, membros da comunidade Canção Nova, que estamos fazendo esse retiro, vimos que o evangelho de hoje,
tirando essa primeira parte, que é o início, o primeiro capítulo de Lucas, está se referindo ao Teófilo. Depois pula para o capítulo 4, foi o mesmo texto, basicamente, que ouvimos o Márcio Mendes pregar para nós ontem. Jesus saindo das tentações, vencendo a tentação, indo para Galileia para iniciar ali sua evangelização. Então, vemos que Jesus, no Espírito, age com a força do Espírito, começa a realizar a sua missão. E diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação dos cativos. Cristo, o nome Cristo quer dizer isso, ungido. Portanto, cristãos, também nós somos os ungidos. Ungidos pelo Espírito, ungidos no Espírito Santo. O homem Jesus foi ungido ali, como há alguns domingos atrás celebramos a festa do batismo do Senhor, foi ungido no batismo. O Espírito Santo, em forma de pomba, desce ali e o Pai confirma que Ele é o Filho amado. Então, enquanto o homem recebe a unção do Espírito Santo ali, enquanto Filho de Deus, desde toda a eternidade já era ungido no Espírito. E nós cristãos também somos membros deste corpo, como vimos na segunda leitura, membros do corpo de Cristo, bebemos do mesmo Espírito, compartilhamos do mesmo Espírito do Filho. O Espírito que está sobre a cabeça é também, a partir da cabeça, derramado a todo o corpo, derramado a todos nós, compartilhado conosco que somos o seu corpo. Então, o Espírito do Senhor também está sobre nós. Mas atenção aqui, porque há uma distinção. Nós recebemos o mesmo Espírito de Jesus, mas com uma diferença. O homem Jesus não oferecia nenhuma resistência à vontade divina. A igreja nos ensina que o homem Jesus tinha realmente uma vontade totalmente de acordo com a vontade de Deus. Em Jesus Cristo havia a vontade divina, como Verbo eterno, mas havia também uma vontade e uma alma humanas, mas que não encontrava ali Deus nenhuma resistência, fluía a vontade de Deus. Nada, nem um mínimo de resistência Deus encontrava ali. Ao mínimo movimento, o Filho de Deus, feito homem, já correspondia. Basta lembrar do Getsêmani: Pai, se possível afasta, mas seja feita a tua vontade. É mais ou menos como dançarinos que estão ali dançando, e a dançarina, a mulher, ao perceber o mínimo movimento do dançarino, ela já corresponde. Ela não oferece resistência. Não sei se você já viveu essa experiência, falo especialmente aos homens. Eu, muitos anos atrás, acho que antes dos 20, ainda não era nem seminarista, fiz uma experiência dessa, de dançar, e a dançarina opunha resistência. Ela queria conduzir, meu Deus do céu, era uma marmota aquilo. Tentava ir para lá, você tenta ir para um lado, a pessoa tenta ir para o outro, então fica aquela coisa. O Espírito também está sobre nós, só que a diferença é que nós oferecemos às vezes resistência ao Espírito. Nosso pecado, às vezes um vício, mas não só isso, às vezes a falta de uma generosidade maior, que às vezes a gente até já faz o bem, mas poderia fazê-lo mais perfeitamente e a gente ainda resiste. Mas graças a Deus, uma boa notícia, tem como melhorar isso. Mas como, Padre? Eliminando com muita paciência e perseverança
cada resistência dessa por vez. Você pega um graveto, é fácil você quebrar. Você pega ali, pá, você quebra. Agora, quando você realmente faz um fecho ali, né? Um feixe de gravetos, você não consegue. Nós temos realmente esse feixe de resistências. A gente não consegue fazer tudo de uma vez. Mas, às vezes, ainda ansiosos, a gente quer quebrar tudo de uma vez. Mas não é assim, um por vez. A gente deve pegar ali, desse mói de resistências, desse feixe, escolhe um e quebra. Depois escolhe outro e quebra. Depois escolhe outro. Mas vai demorar, padre. Demora, mas resolve. O livro da Imitação de Cristo, um clássico da espiritualidade católica, diz que se nós escolhêssemos um pecado, um vício, uma desordem por ano e combatêssemos, nós caminharíamos muito em santidade, avançaríamos muito do que ficasse assim, na doida, tentando fazer tudo de uma vez. Então, devemos ali escolher um. Quem sabe a murmuração, talvez a preguiça, a gula, a fofoca. Eu vou combater isso aqui e vou pedir a ajuda de Deus. E de fato, as resistências ao Espírito são vencidas pelo próprio Espírito. Ele vai ganhando espaço dentro de nós. Cada graveto, um espaço a mais que ele ganha. Cada graveto, um terreno a mais que o Espírito ganha em nós. Mas, padre, ele não podia, o Espírito Santo, Deus não podia quebrar tudo de uma vez? Isso aí, geralmente, não é assim. Por quê? É que na transformação, na cura lenta e gradual, nos tornamos humildes. Porque ao longo do processo, vemos a nossa real pobreza de não conseguirmos fazer as coisas sem a sua ajuda. Assim, nos sabemos dependentes, e é dependentes da sua força que damos espaço ao poder de seu braço. O poder de Deus passa a agir cada vez mais, sem obstáculos. Deus age nos humildes. É que nesse drama, nessa nossa luta que a gente vive, querendo vencer essas resistências para que Deus pudesse tomar conta de nós totalmente, como fez em Jesus, como fez na Virgem Maria, nós às vezes gritamos, ou poderíamos gritar: por que, Senhor, gemendo, ainda não livres? E após gritar, a gente escutar um eco no nosso coração: será que já humilde? Por que ainda não livres? Será que já humilde? Quando a humildade chegar, a libertação acontecerá. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Deus também tem resistências. Quer dizer, uma resistência. Ele resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Que o Senhor, nesse dia, nesse domingo, possa assim responder a nós, talvez ao gemido de tentar há tantos anos superar algumas coisas, possa responder ao nosso apelo, nos dando a graça de desejarmos a humildade e dizer: Senhor, quando o Senhor quiser, eis-me aqui, mas eu vou lutar. Eu vou lutar. Um dia, meus irmãos, mais cedo ou mais tarde, essa libertação acontece. E que tudo isso seja para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.